Bom dia, está aberta a sessão de continuação do pregão 16/2022 do Fundo Municipal de Educação para Sistemas de Gestão. Essa é a prova de conceito, né? Vamos continuar. Paramos no item 100, desconsiderar automaticamente das filtragens a obtenção dos dados das fontes de dados, os filtros que fazem uso do parâmetro não obrigatório e ele não tenha sido informado na execução. Foi o item que a gente parou, né? Estão presentes aqui a oponente Beta Sistemas, a empresa até então vencedora, a Base, os representantes Neto, Paulo e Magali e a comissão do pregão. Podem continuar e dar início à apresentação, por favor. Ok. Bom dia, pessoal. Então, vamos seguir do item que foi já mencionado. Conforme foi registrado, então, no vídeo, até esse item, então, pelo que entendemos, está todos atendidos, né? Tá tudo ok pela comissão. Então, a gente vai prosseguir daqui. Pode ser? Só lembrando que ficou pendente a questão do Linux, né? Isso. Isso, verdade. Aí, vocês querem iniciar com essa questão ou podemos deixar para o final? Zeramos, né? Talvez zeramos para trás todos os itens e aí... Não, o que eu me refiro a mostrar que funciona no Linux, se vocês querem inicialmente sobre a apresentação, eu nunca tive presente, né, Fábio? A prova de conceito, ela é dado o aval ao final da prova, analisada. Depois vocês vão quando aparecer. Sim, Isso. sim. A minha pergunta é, a questão do Linux que ficou pendente, que foi o que tinha ficado pendente, vocês querem ver agora ou deixamos para o final? Pode ser? Tá bom. Acho que o que eu entendi do questionamento da empresa é até então ficou algum item, tirando o Linux, não apresentado, que vocês tenham visto que não tenha sido apresentado? Não apresentado, Todos, sim. né? Tem situações que teve anotações só. Mas apresentados para vocês todos. Alguma dúvida e tudo mais, então a gente até pede para que seja exposto para a gente poder sanar essas dúvidas, né? Bom, continuando e depois então... Perfeito. Porque às vezes tem ali, mas o jeito que foi apresentado, enfim, não conseguiu ficar claro, né? Mas a gente garante o atendimento. Então vamos lá. Então, dando sequência, desconsiderar automaticamente das filtragens na obtenção dos dados das fontes de dados, os filtros que fazem uso de um parâmetro não obrigatório e ele não tenha sido informado na execução. Eu tô no Wi-Fi. Será que o cabo hoje funciona, Neto? Não, o cabo não funciona porque não tem IP do feitio sobrando. Tá. Muito ruim? Não, tá um pouquinho lento, mas... A gente só pede então para desconsiderar essa parte do lento, porque é sempre disponibilizado, né? Mas tem essa opção do Wi-Fi, só que ela acaba sendo um pouquinho mais... Só para Estamos todos usando o mesmo Wi-Fi aqui, inclusive, né? O IP filtrou aqui sobrando. Tá para fora, aqui sobrando. Então aqui eu incluí, né, algumas colunas e aqui é para vocês verem que ele filtra exatamente somente pelas colunas que foi inserido. Deixa eu pegar aqui terceiro ano, mais para baixo, ele vai puxar somente as colunas que estão informadas.
possibilitar que a escolha de fonte de dados disponibilizada pelo sistema seja a partir de uma categoria. Então aqui, né, eu posso selecionar as categorias que eu quero na inclusão do relatório. Possibilitar a criação de um relatório sem especificar uma fonte de dados, como por exemplo, relatórios agrupados, textos, etc. Então, se eu não quiser especificar, né, eu simplesmente pode ser incluso o texto sem eu especificar nenhuma fonte, tá? Não tem necessidade de incluir as fontes. Possibilitar a filtragem das colunas disponibilizadas pelas fontes de dados, agilizando a seleção de colunas do relatório. Então, ali vocês já viram que é possível a filtragem, né? Manter histórico... Desculpa, mas pode ser. Ele não pode pedir para desconsiderar porque ele não pode falar por cima. Na verdade, a prova de conceito vocês só podem acompanhar, vocês não podem se manifestar, né? Então, até se manifestar, eu pedi para considerar a possibilidade de retirar o pessoal, porque eu não ia pedir para constar em ata, mas vamos pedir para constar que a sessão deveria ser 9h30, mas esse integrante da empresa concorrente chegou 9h39. Ele poderia entrar? A priori, a sessão eu considero pública, né? Então, mas aí não vejo isso. Por isso que eu falo que a sessão é pública, mas a manifestação é restrita agora só a partir da prova de conceito aos avaliadores aqui de fato. Está sendo gravado? Sim, sim. Vamos seguir. Manter histórico de todas as versões dos relatórios, com controle de alteração de todos os componentes que fazem parte de um relatório, e indicado data e hora da versão e usuário que gerou a versão. Então, isso eu já tinha mostrado para vocês lá naquela questão do GED, né, onde ele fica todo registrado. Registro aqui, tá? Que ele fica registrado, né? A questão dos últimos registros, tá? Todo o histórico. Sobre o usuário que fez esse relatório. Daí tem log, né? Lembra a tela de log que eu mostrei para vocês, onde é incluso, alterado e excluso, tudo mais? Consegue saber qual foi qual foi a pessoa que gerou. Possibilitar o descarte de ajustes realizados nos relatórios que ainda não tenham sido disponibilizados para usuários. Como eu tinha colocado já para vocês, bastante dos itens se repetem, né, só de forma colocada diferencialmente, mas qualquer relatório que não esteja público, né, ele pode ser alterado. Qualquer relatório que não esteja marcado aquele parâmetro que eu tinha mencionado para vocês, disponível para demais unidades, né? Ele vai permitir fazer a alteração, tá? Possibilitar que a disponibilização de ajustes nos relatórios para outros usuários utilizarem aconteça no momento mais adequado ao usuário que está realizando os ajustes. Aqui é meio, né, ele pode fazer o ajuste no melhor momento que ele achar, não tem um horário específico do sistema que ele vai permitir ou não, é o ajuste que o usuário achar necessário, o horário que o usuário achar necessário, ele não tem restrição em relação a isso. Possibilitar a identificação de que estão sendo feitos ajustes em um relatório desatualizado por já existir outros ajustes disponibilizados desde que a iniciação, que iniciam suas alterações. A mesma coisa da tela do GED.
né? Se eu fiz uma alteração, ele vai ficando os históricos lá, demonstrando qual foi o último histórico ajustado, ou relatório ajustado, documento ajustado, né? Possibilitar a filtragem das colunas disponibilizadas pelas fontes de dados, agilizando a seleção de colunas para a ordenação. Então, aqui nessa tela é um exemplo. Tá? Eu posso selecionar o filtro que eu quero, tá? E inclusive eu posso incluir mais filtros ordenando a ordem que eu quero dessa busca, tá? Então eu posso primeiro por nome, depois por RG ou por login, enfim, né? Depois por CPF e assim por diante. Eu posso fazer a ordenação que eu quiser. Possibilitar a personalização de parâmetros a serem informados no momento da execução de um relatório. Aqui é a mesma situação. Possibilitar a personalização de parâmetros a serem informados no momento da execução de um relatório. Então, eu estou personalizando como eu quero, né, a ordem que eu quero. Se eu quiser fazer alteração, eu só faço a alteração necessária, tá? Conforme a ordem. Possibilitar que a ordem de digitação dos parâmetros durante a execução do relatório possa ser personalizada. Mesma situação. Possibilitar que os parâmetros possam ser condicionados pelo usuário, se estarão visíveis ou não, podendo fazer uso do valor de outro parâmetro para isso. Mesma situação. Se eu quiser excluir, tá, um parâmetro, eu deixo somente com um parâmetro. Possibilitar a criação de parâmetros de listas oriundas de fonte de dados, inclusive se os dados dessas fontes sejam condicionados de acordo com regras do usuário e até mesmo condicionados pelo valor de um parâmetro. Tá, então, possibilitar a criação, não ficou muito claro. Possibilitar a criação de parâmetros de listas oriundas de fontes de dados. As pesquisadas dessas fontes sejam condicionadas de acordo com as regras do usuário e também condicionadas pelo valor de um parâmetro. Quando você... Pode falar, pode falar. No caso, é só porque não ficou claro para mim. Pode selecionar aqui e alterar. Parâmetros nós entendemos como toda a junção aqui do relatório. Então, pode continuar. Então, ali na parte de fonte de dados, filtros, agrupamentos, tudo isso são parâmetros do relatório. Logo, podemos fazer uso das colunas de todas as fontes e dos parâmetros principais. É só porque ele não ficou muito claro ali, né? Permitir a edição de mais de um... desculpa. Possibilitar a edição de sub-relatórios, de modo que para cada um seja definida uma fonte de dados e correlacionar os parâmetros dessa fonte com a fonte de relatórios ancestral, podendo fazer uso das colunas de todas as fontes e dos parâmetros principais. Então, aqui, eu posso incluir um sub-relatório, né? E esse relatório, ele vai ficar exatamente como diz o nome, né? Um sub-relatório do relatório. Eu posso incluir um sub-relatório e posso visualizar depois como que ele vai ficar na mesma situação. E esse relatório é limite subsequente ao relatório principal, tá? Ele tem... ali, fazer um relatório e ele visualizar depois? Sim. Aqui é a visualização, né? Como que ele vai ficando. Tá? Ele fica o relatório principal, né? E depois ele puxa o sub-relatório.
Na verdade, esse é o subrelatório, né? E o principal não era para estar aparente ao mesmo Deixa eu tempo? só dar uma olhadinha aqui. Se eu fiz certo a alteração de dados, deixa eu só salvar uma. Seria o subrelatório. Esse é o relatório principal. Esse é o relatório principal, mas na hora da impressão ele não está puxando o sub. Ele está puxando só um. Deixa eu só editar e salvar. Pode ir? Não, pode ir, não sei também. Deixa eu só ver onde é que ele está. O Dalton confirmou que ele estava emitindo. Nós que não estamos fazendo o processo. Subrelatórios, visualizar, não. Deixa eu ver se eu tenho que salvar esse aqui também. Dá para marcar esse aqui e nós voltar no final só para não perder tempo? E aí eu faço a configuração conforme necessário. Coisa permitir a edição de mais de um artefato específico simultaneamente. Então, essa questão também já tinha sido demonstrada, né? Que eu posso estar fazendo mais que uma função simultaneamente no sistema, na mesma unidade, por um exemplo. Tá? Sem perder o acesso. Tá? Eu posso colocar notas para calcular, média para calcular, por um exemplo. E se outras abas ali também do navegador... mesmo, esqueci. Patrícia. Isso. Em outras abas do navegador também normal. Consegue demonstrar, tipo, abrir outra aba e trabalhar ao mesmo tempo no mesmo login? Isso, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou numa aba, Isso. Né? Vamos supor que eu esteja aqui em consultas. Estou fazendo uma consulta. Vamos deixar carregando as consultas e eu vou aqui gerar notas parciais, por um exemplo. Outra finalidade, né? Não estou fazendo a mesma coisa que lá. No mês passado, acho que foi demonstrado também botando um relatório para ser gerado, enquanto um relatório gerava não. Acho que não tem. Deixa eu pegar o 7.1. O 7.1 não tem notas parciais. Eu não estou lembrando só mais uma Sexto opção ano. que mostra. Sexto ano, né? Os relatórios ali, Qualquer que um. está sempre coisa repetida. Ó, eu estou consultando as notas numa aba e em outra aba consultando as consultas de estudantes matriculados, por um exemplo. E essa aba permanece com o mesmo processo, tá? Possuir o uso da função refazer na edição de um artefato específico. Então, o refazer, ele pode ser absolutamente em todos os menus, né? Vamos pegar a pessoa física aqui por um exemplo. Se eu quiser refazer um processo, um cadastro, eu posso estar alterando qualquer cadastro, refazendo aquele processo. A mesma coisa um relatório, se eu quiser refazer, eu posso estar refazendo a função, né? Isso aqui serve de forma geral para todos os menus e todas as abas, né? Tá? Possibilitar o uso da função substituir na edição de um artefato específico, a mesma situação. Por um exemplo, se eu quero substituir um endereço, eu removo esse endereço e incluo um endereço novo, estou substituindo uma informação. Tá? E substituir a informação. Possibilitar
a função de salvar na edição de um artefato específico. Então, isso aqui também, né, vocês já observaram que todas as telas têm esse processo. Possibilitar o uso da função expandir na edição de um artefato específico. Então, a questão do expandir dá para nós, a maioria das telas também, mas vamos pegar aqui estudantes matriculados, que fica fácil de entender. Eu posso estar expandindo a tela como um todo, né? Ou diminuindo. Posso estar expandindo a informação ou ocultando a informação. Tá? Expandir não seria na edição de um aluno ali, como coisa do tipo, não? O expandir ali está falando sobre a tela específica ali. Como assim? Tipo, adicionar algo, uma expansão dentro de um cadastro, alguma coisa do tipo, não? Tipo, Você quer dizer incluir? Exatamente. Daí tem aquela aba adicionais que eu mostrei para vocês, né? Que vocês podem estar incluindo qualquer informação que vocês queiram dentro do sistema. Pode ser também, né? É. Às vezes os sistemas até exatamente, aham. Quando ela for Mas não sei se você se recorda, né? Tu tem aquela aba de adicionais que eu expliquei que vocês podem estar inserindo, né? Se é isso que vocês entendem, ele pode estar incluindo qualquer informação, expandindo a tela, aumentando as informações, digamos assim. Os dois entendem, né? Isso, exatamente. Possibilitar o uso de filtros na listagem de artefatos específicos, a mesma situação, vocês já observaram que todas as telas têm os filtros, né? Para buscas e pesquisas. Possibilitar a visualização de informações detalhadas dos artefatos específicos, como descrição do artefato, sistema, natureza, tags, autor da criação, data e hora da criação, últimos usuários, o último usuário que modificou, data e hora de modificação, versão do artefato, se o artefato é flexibilizado por alguém, enfim. Essa questão entra nos logs, que eu também já mostrei para vocês, onde fica tudo registrado. Eu não lembro dessa parte do Sim, logs, aham. poder retornar para a gente. No DIM, né? Consultas. Seria mais ou menos uma auditoria. Ali por essa tela vocês conseguem fazer todo... É a auditoria do sistema, na verdade. Até visualizar o que, né? Todo o sistema tem isso, como todos os Ó. sistemas têm esses controles, né? Para vocês observarem aqui, né, as inclusões que eu acabei de fazer dos relatórios, as alterações, inclusões, né, que está tudo registrado aqui no meu nome. E se vocês quiserem filtrar por data, né, ou por alguma tela em específico que foi alterado, ele vai buscar a informação. Quem faz só é o administrador, no caso. O administrador, a unidade escolar, a não ser que vocês queiram disponibilizar, mas a princípio... a princípio a gente deixa no módulo do administrador para que somente uma pessoa ou poucas pessoas tenham acesso. E ainda por trás tem toda a nossa auditoria do Esse próprio banco de dados. item está bem complexo, essa parte da auditoria. É uma situação que a gente constantemente usa, né? Principalmente aqui da secretaria. Sim. Tipo, tu estás mostrando pra gente uma parte, ele não puxa um tipo de um relatório, se tu abrir ele ali com data, hora específica, conforme está descrito aqui. O autor da criação, data, hora, criação, o último usuário que modificou também. Ele tem ali data, hora, operação, último usuário, que foi a pessoa, no caso. Mas aí você pode... Sim. E aí você pode estar emitindo. Conforme as buscas, você pode... Opa, deixa eu filtrar menos aqui. Mas ele não... Vou te dar um Acho que é exemplo. muita. A gente cobra dos professores digitar as notas, os planejamentos, etc, etc. E daí tu pergunta e ele diz que digitou tudo. Aí tu vai lá olhar e não tem nada digitado. Daí ele olha pra ti assim, apagou então, sumiu, Sim. não tá lá. Sim. Aí tu vai lá e busca e vê que ele não entrou faz uma semana. Como é que ele disse que digitou ontem, entendeu? Então isso é uma coisa bem importante. Sim, pela data inicial, né? Se eu colocar uma busca de uma data... Tu olhar, realmente ele entrou no dia anterior e as coisas realmente sumiram. Exatamente. Vai ser um caso bem
Pede pro professor qual foi a data que você registrou. Foi dia 22, então você não, coloca a ele data fez o EP inicial agora, e final. Faz 15 minutos e não salvou nada. Daí tu olha lá, faz uma semana que ele entrou. Isso, tem e, tudo isso. e Então é bem aí... importante tu poder ter esse acesso. Sim, tem até a questão ali do que ele alterou, né? Então, se ele alterou, por exemplo, um endereço, alterou enturmação, enfim, o sistema também traz aqueles dados que foram... O que foi alterado. modificados, né? Não só o que ele fez, mas Não como que horas ele ele... entrou, mas o que ele mexeu. Também. A hora, Tem a sim. hora, Ele tem traz aqui, ó. Ele tem assim, não, eu botei tudo, tem alguém que entrou e apagou. Não, ele traz tudo. Ele traz inclusive o IP do... Inclusive né, tem o IP, ele traz o ID. tudo. Teve uma situação, um aluno que num dos sistemas ele acabou entrando e pela senha do professor. Ele acabou adivinhando a senha do professor e alterou a senha lá e na hora foi consultado, visto a hora, qual computador foi usado e o professor não não fui eu que alterei essa hora. E aí se descobriu quem que foi que alterou, como que acessou, né? Então tem todo esse controle de auditoria, né? Isso E por muito banco prático. Também, tem todo o nosso suporte lá dentro da empresa mesmo, que mais a fundo também a gente fornece. Né? Não, mas não precisa ir numa coisa tão uma coisa É, mais sim, prática sim. do dia a dia. Tá ali, né? Principalmente nessas épocas assim, de fechamento de nota, e daí a gente cobra mais, né? Sim. Hoje, por exemplo, é o dia que fecha, né? As notas amanhã. Então a gente está sempre cobrando, daí, mas eu digitei, como é que não tá lá? Aí tu vai olhar, faz 15 dias que a pessoa nem entra no sistema. Isso acontece muito. Então é Muito. importante saber, não, mas eu tô olhando aqui, tô vendo que Tô vendo pelos celulares que tu não entra. E aí é o sistema que apagou as informações. Isso. Com essa tela a gente consegue comprovar muita coisa nesse sentido. Possibilitar que os artefatos específicos sejam classificados como favoritos e fiquem disponíveis com outros filtros com a classificação de favoritos. Isso aqui também já tinha sido demonstrado, né? Que eu posso estar favoritando, né? E aí depois ele vai ficar listado aqui no acesso rápido todos os favoritos. Possibilitar a visualização dos parâmetros informados pelo usuário no momento de execução de um artefato específico. Possibilitar a visualização dos parâmetros informados pelo usuário no momento da execução de um artefato específico. Ali dentro mesmo tu tava nos parâmetros. Então já... nas pesquisas, né? Dentro do... No modo de usuário, lá naquela tela verdinha, você mostrou onde tem os parâmetros. Sim, sim. Deixa eu só voltar aqui, que agora eu tive um entendimento melhor da situação. Não. No verdinho. Esses são os Aqui, parâmetros. esses são os parâmetros, ó, tá? Que você consegue visualizar. Possibilitar o compartilhamento dos artefatos específicos com outros usuários ou grupo de usuários da mesma entidade. Então, toda e qualquer informação que você coloca dentro do sistema, automaticamente ele já compartilha com todos os usuários que estão utilizando a mesma unidade. Se eu fizer qualquer relatório dentro da minha unidade e você tem acesso à minha unidade, você também vai estar fazendo uso daquele relatório, daquela informação, daquela alteração que eu fiz dentro do sistema. A pessoa física, por exemplo, é um exemplo, né? De que quando eu cadastro dentro do meu sistema, aquela pessoa é única dentro do sistema. Logo, todas as unidades poderão ter acesso ao cadastro daquela pessoa, sem a duplicidade, né? Consegue demonstrar pra gente aí? Pessoa física. Vou inserir um novo, né? Pode ser. Na verdade, não. Só pega esse área, mas copia. Só copia o nome dele todo. Não. Dentro ou Só fora? copia de fora. Lá vem o outro. Copia o nome dele. E vem em outra escola. Só não deu conta. Tem mais 3 ainda. Nem fosse trazer um cafezinho pra gente. Tem uma escola. Mas até levar nesse copinho. Pra não gastar o copinho da Os microfiltros são de pessoas da minha unidade. Não, é da padaria ali mesmo, eles tiveram esse copinho. Bonitinho. Olha, eu estou nessa unidade 1003, tá? E agora eu vou em outra unidade, Que é a 1004. que é a 1004. Tira esse estudante.
e está aqui a informação do ARA. Então elas compartilham. Possibilitar a configuração de um help para o relatório, possibilitando a definição de um endereço para o help. O Flávio vai admitir, depois de tomar uma. É isso que eu só vou já aproveitar e olhar. Tá? Então, eu posso incluir qualquer relatório e aí depois direcionar um endereço aqui no help do relatório, tá? Inclusive, posso fazer qualquer anexo ou a inclusão de qualquer texto, caso seja necessário. Possibilitar a configuração de um help para o relatório, possibilitando o upload de um PDF com o help. Mesma coisa. É a mesma situação, tá? Se eu incluir aqui, né, um anexo, depois ele vai fazer a informação, vai fazer o Isso é upload. pra pessoa fazer o Consegue download, é isso? imprimir no PDF, né, no caso. Isso, exatamente. Tu consegue anexar ali pra gente Deixa eu ver só também? ver como é que era a questão. Possibilitando corrigir o mapa. PDF como help. Será que eu vou ter que colocar o link? Que link? Coloca mesmo. Demo 22. Copia isso. Copia e coloca no texto de baixo. Ele vai trazer. Deixa eu ver embaixo. Ah, que é só o identificador. Deixa eu só. É um questionamento. É que eu tenho que incluir um PDF aqui. Só mostra que carregou aqui. Em geral. Olha, ele quer ver. Tento gerar. Seja o que Deus quiser. Dá pra mim inserir outra? Ó, então aqui eu consigo inserir, tá? A imagem que eu quero. E consigo fazer. Eu não coloquei início término. Coloquei duas imagens sem. Aqui diz, possibilitar a conversão de um help para o relatório, possibilitando o upload de um PDF com o help. Então, eu consigo aqui Incluir fazer o upload de um PDF, PDF, enfim, ou uma de imagem ou qualquer situação, Exatamente. tá? Ah, é porque eu não coloquei, eu apaguei o link. Agora ele vai salvar. Daí fez o upload ali do PDF, como pede no item ali, possibilitando o upload de um PDF. 22. Um PNG
preenchido corretamente, início e fim. Esse seria o PNG, né? Ok, então aqui está mostrando então que ele faz o upload do relatório. O PNG, né, moção? Pode pegar um... Vem aqui, por Posso favor. pegar um PDF? Sim. Deixa eu achar aqui. Ali é um... BNCC Esse aí é o- habilidades. Tá? É um PDF. Tá? Salva ali pra gente. Opa. Deixa. Vou ter que incluir de novo. Ele tá dando erro de Por isso segurança. tem do agendamento. Tá, muito obrigada. Olha, se você A quiser, outra parte. faz o café que eu tô exigindo, tá funcionário. Ah, ele tá faltando a informação só do Fala, início. funcionária. Ah, mas tu fala pra quem? Tá secretária. Ah, Ela mandou outra menina do Pronto, salvou. Faltava a data e início e final do agendamento. Imprimir isso aí, no caso, ali pra tu ter esse... Aí ele tá salvo ali no relatório. Ele vai mostrar o link, no caso, né? Isso, exatamente. O link que foi direcionado. Ele abriu como se Foi fosse nesse aqui. imprimir. Eu incluí, não. Só dá uma olhada lá no help de novo. Foi. Foi nesse aqui. Tem que... Eu não lembro se é aqui ou se é no outro, na outra função aqui, de impressão. Vai não. Deixa eu só ver se eu não tenho que colocar o link aqui. Sim, não é doce, não. Só um pouquinho. Força. É por isso que ele deixa acordado. Aqui pra ativar a diabetes é um fio do cabelo. Pois é. Vai descuidar não. É taurina tem pouco, A mas... Paulina faz mal pro coração. Eu tô naquela, nunca mais pego o serviço desse. O problema é que eu peguei um serviço e agora... Eu só no de fora no help. Digo, né? Mas tem que é barato, cara. Não, não é o barato. O barato é a tua vida. Ah, não, é... Estamos falando do preço. Não, um fardinho com seis dá 57 pila. Um vídeo pra ele aqui. Mas é Vou anotar muito, pra né? gente mostrar Mas depois. ela vai pegar um bale, bota lá o bale lá, aquele bale que parece água. É por aí mesmo? E pensar que tem criança bebendo esse negócio. Ah, aí varou a faixa. Aí quero ver quem pega, né? Fica mais na coleira. Eles já são elétricos, né? Imagina bebendo isso aí. Agora eu descobri um negócio novo. Tá de rapé, Impressão óssea. os índios usam. Eu vi na TV uma vez aquele Richard Rasmussen lá. Essa gente, em vez de estudar, fica procurando essas coisas. Verdade. Estudar, trabalhar. Procurando coisas de mundo. Não, mas espera aí. Não, só entendendo melhor. Ele não pede para imprimir, ele só para inclusão de um arquivo. Ele não é para impressão. E desculpa, vamos rever aqui esse Neto. Ele não pede para impressão, ele pede somente para incluir um arquivo de help para o relatório. Mas assim, a gente tem que mostrar que o... Não, mas ele não é, mas o help não é para ele imprimir no relatório. É só para incluir um PDF de informação que vai auxiliar naquele relatório, qualquer outra informação. O PDF abrir ele pra gente. Não o imprimir, é tu visualizar ele, entendeu? Sim. Sim, eu entendi, peraí.
Só me metendo aqui. talvez Ele a não nossa- é um arquivo de impressão, ele é Não, somente sim, para. sim. Uhum. Sim, vai poder Mas eu visualizar. digo Sim. ele, após esse, tu deixa que clicar ali, ele vai ter que abrir esse PDF aí, correto? Sim. Clicar no link, né? Tu disse. Exatamente. No upload, na verdade, né? É. Encontro. Aperta no encontro em cima da. Deixa eu ver. O que que eu vou botar? Mandar pra nossa. Não. É, salvar Só o porque link. realmente acho que o pessoal se restringiu somente a passar para dentro do sistema, né? É. Então, unidades ali já Eu tá ali acho que dentro, sim, mas a porque ele não administração- ficou. É, Porque, como a gente comentou, alguns itens, na verdade, não são. Sim, sim. Nós desenvolvemos para ali, né? Para atender a necessidade do Então, município. assim, pela É lógica, como ela tá teria que a gente abrir esse PDF ali, clicar Como, e abrir Sim. como o está link, escrito né? ali, possibilitar a configuração do relatório, possibilitando a definição de um endereço que foi Pra passado jogar no pra sistema, dentro, e aí sim. Mas ele assim, tá ali. ele foi passado, né? Mas É, ele não tá constando esse tipo assim, ele tá lá linkado, mas eu não consigo abrir ele lá. Sim, Entendeu? Ele não tá Ah, funcionando no entendi, caso. entendi. Não dá pra ver se ele abriu, se ele foi corretamente. Entendi. você conseguiu entender? É, Acho que aqui pode já deixar tem. anotado também. Isso, aham. Deixa, faz uma observaçãozinha ali Só pra pra mim. gente terminar A de gente só vai confirmar para mostrar bem certinho. A gente só Isso. vai conversar. Sim, sim, aham. Ele tem que funcionar, no caso, ele É, fez o tá. piloto, a gente é obrigado a abrir ele O ali. PDF, a imagem Sim, está sim. ali no sistema, só a gente vai confirmar para Uhum. demonstrar, né? Tu tá aqui. Disponibilizar como parâmetro do relatório o protocolo único de execução. Esse aqui já tinha demonstrado para vocês, tanto lá nos históricos, no GED, não sei se vocês se recordam, ou, deixa eu ver se... Aqui Assim, nos- Se a gente passou aquela parte toda lá na frente, tem coisa que a gente não vai conseguir lembrar. O Goi apresentando para a gente Sim, isso. e recordando isso. também. Sim, porque- sim, claro, não, com certeza. Deixa eu só achar qual é o relatório que está... Eu já tô falando com ele, já me passou a mesma coisa. No GED. Histórico escolar. Aquela questão do... Qual que tu tá? Deixa eu ver que eu já Lá tenho um embaixo. aberto. Ele traz o identificador, tá? Do relatório. Possibilitar a criação do relatório que gerem diversos PDFs numa única execução, utilizando como critérios de separação uma expressão definida no relatório. Caderno de chamada. Relatórios, registro de frequência. Acho que é o 7º ano, né, que tem a informação. Sexto ano, 6º ano. língua portuguesa. Não, mas ele vai gerar só um. Pode ser. Tem que gerar todos. Tá? Então, eu deixei configurado para todos os componentes para mostrar que ele vai gerar vários PDFs em um único relatório. Eu não criei. Tá bloqueado. Você bloqueou o papel. Desbloqueei. Sempre permitir. Concluído. Agora já. Esse aqui ele já vai mostrar um item à frente, que é o bloqueio do pop-up, tá? Então, os PDFs ali, né? Possibilitar a criação de relatórios que gerem diversos PDFs Isso, e uma aham. única execução, Uhum. utilizando como critério de separação uma expressão definida no relatório. Só olhando. Tá? Então, tenho vários PDFs em um único relatório. Tá? Possibilitar... Geração do boletim ou então Mesma se for situação, pessoa, aham. Boletins eu consigo gerar de todos os alunos. Isso. Histórico da turma toda, por um exemplo. Possibilitar a todos os usuários gerenciar agendamento para execução dos relatórios, determinando recorrências distintas, data para iniciar, para terminar o agendamento ou ainda um término após a quantidade de execuções. Então, aqui é aquela questão...
tá? Aonde eu posso estar fazendo um agendamento. Então, eu posso colocar o dia da semana, né, que eu quero, a data início e a data fim desse agendamento, tá? Possibilitar que as conclusões, é que eu não coloquei a data término. Possibilitar que a conclusão da execução de um relatório agendado notifique o dono do agendamento, assim como permita notificar os outros usuários do sistema ou pessoas externas do sistema. Então, aqui também eu tenho a opção de incluir, se é para notificar ou não, tá? Posso incluir o e-mail que vai receber essa notificação. Possibilitar a visualização do histórico das suas execuções de relatórios, podendo ver o tempo de cada status de execução, assim como obter o relatório gerado, haver também os parâmetros que foram utilizados para a execução. Então, aqui eu tenho a data da emissão, né, o tempo de execução e os parâmetros que foram executados. Utilizados para execução, que é um log de execução. Possibilitar a configuração para que a conclusão de um relatório abra automaticamente ou não, independente da página que o usuário se encontre, e que essa configuração seja permanente pelo relatório do usuário. Então, já foi demonstrado ali no agendamento, tá? Quando eu coloco data inicial e data fim. Possibilitar... Tem uma parte assim, não tem como a gente ver, né? Vai abrir automaticamente. Então, se sim. ela com um usuário ou outro, a gente criar uma aqui para abrir. Não sei se tem como demonstrar isso. Teria que toda a configuração. Desculpa, não entendi, né? A configuração da conclusão de um relatório que abra automaticamente. Uhum. Isso aí seria, se fosse ali, agendasse uma data e tal. Isso. Ele vai ter que abrir automaticamente para um usuário, alguma coisa do tipo. Para um outro usuário que utiliza o Possibilitar sistema. a configuração para que a conclusão de um relatório abra automaticamente ou não, independente da página que o usuário se encontra, e que esta configuração seja permanente para o relatório e o usuário. Isso, no caso, quando a gente vai gerar, ele dá a conclusão automaticamente de um relatório, porque nós colocamos o relatório gerar, né? Então, independente do usuário que esteja gerando um relatório, ele vai abrir uma nova guia, né? Ele vai gerar aquele relatório automaticamente. Então, isso é para o usuário, de forma automática. Qualquer relatório que se imita um boletim, ele gera na guia. Possibilitar a configuração, se o resultado de uma nova execução será público ou privado para outros usuários. Isso aqui a gente já demonstrou, que é a questão do parâmetro ali marcado, né? Possibilitar a buscas de relatórios a partir dos seus rótulos. É o do filtro, né? Isso, é o do filtro lá que eu já tinha demonstrado para vocês também lá, que a partir das colunas que vocês indicam, né, ele vai filtrar. Desculpa, com filtro. Isso é a busca de relatório daí, né? Isso, aham. Eu quero buscar boletim, no caso. É isso? Aqui eu acho que ele está sendo específico do relatório, mas pode também dá para se entender que sim. Existem vários tipos de relatório, no caso, né? Se tu Vários cancelar. nomes. Aqui lembra que eu mostrei que ele busca somente o que foi informado na coluna, né? Tá? Aqui, quando eu escrevo boletim. Essa tela é demorada. Escrevo boletim. Por exemplo, ali do boletim. Selecionei é aquilo, exatamente. Possibilitar o compartilhamento de uma cópia de seus relatórios com administradores de outras entidades. Então, é aquilo que eu falei, se vocês estarem tornando público, né, a partir do momento que se torna público, todas as outras entidades têm acesso aos relatórios que vocês estão emitindo. Então, incluindo. Inclusive, modelos de boletim, por exemplo, ele é compartilhado com todas as entidades do município, né? Porque, vamos supor, Sim, modelo padrão, modelo, todas as entidades podem usufruir dele. Possibilitar o compartilhamento dos relatórios para execução por outros usuários que não são administradores. Essa parte é interessante. O do GED, por exemplo, se gera um link, se O você... que seria o GED? O GED é para armazenar relatórios.
Por exemplo, E acompanhar quando é feita a alteração. Mas aí que tipo de Hoje- armazenamento é- seria esse? Você já... é que hoje em dia a gente tem um arquivo morto, né? Só que é físico. O GED seria um arquivo morto em nuvem. Mas não faria parte do sistema, não? Faz parte do nosso Sim. sistema. Ele gera Faz tudo parte aqui. da- Por exemplo, Não é tipo um Dropbox, assim, não. Não, Por não. exemplo, se eu vou gerar uma ata, a ata hoje vocês guardam um arquivo morto, né? Eu posso fazer isso pelo sistema. Deixar no Então eu JET. não preciso. Eu posso deixar no GED. Então eu gero ela, armazeno ela como se eu estivesse imprimindo e arquivando numa pasta, mas eu estou arquivando dentro E do como a sistema. gente já Os demonstrou. relatórios Todos os gerados relatórios, ficam lá. exatamente. E se você fazer alguma alteração e arquivar de novo, como eu já demonstrei, ele fica informado O lá histórico. todo o histórico de E o armazenamento. GED, ele gera um link ali. Vamos supor que vocês queiram mandar para um responsável, um pai, que ele não pode vir até a escola buscar esse histórico. Quando vocês geram no GED, ele gera um link. Esse link, no caso, é público e que vocês compartilham para a pessoa específica. Então, aqui, ó, compartilhamento dos relatórios para execução por outros usuários que não são administradores. Então, vocês podem compartilhar esse link e a pessoa acessar o histórico, por exemplo. Desde que vocês gerem e permitam, né? Possibilitar um acompanhamento dos status de todas as execuções de relatório, como execução solicitada, execução iniciada e execução concluída. Então, aquilo que a gente já tinha demonstrado para vocês aqui, tá? Data de emissão. tem Data de emissão, todas as términos, execuções, como... Isso. Isso aí. Possibilitar a reutilização dos valores de parâmetros que foram utilizados em execuções anteriores. Ali na tela de consulta estudantes matriculados eu consigo salvar o filtro, por exemplo. Então, Isso. a reutilização dos valores de parâmetros que foram utilizados. Deixa eu só voltar aqui. Vai lá no consulta dos estudantes matriculados. Isso. Não carregou a tela. Não. Do lado do pesquisa. Do lado do pesquisar. Sim, tem a inclusão. É aquilo que eu já demonstrei no... Isso aí, ó. Clicando ali no caso do consulta matriculados, ele está usando os mesmos filtros de uma execução anterior. Isso aí. E ele vai fazendo. Ó, e ele já fez o filtro. Então, possibilitar a reutilização dos valores de parâmetros. Os parâmetros foram o que foram acrescentados no anterior e que foram utilizados agora sem eu precisar preencher nenhum filtro. Incluir de novo. Notificar quando a abertura automática de um relatório estiver bloqueado por políticas de pop-ups do navegador. Que foi o que você Que tinha foi o que acabado de vocês acabaram de acontecer. ver ali que eu tive que desbloquear, né? Tá? Ah, Somente. estamos em notificar quando a abertura automática de um relatório estiver Isso. bloqueada por Que políticas de foi pop-up. quando eu tive que desbloquear para ela gerar o caderno de chamada. Tá? O possibilitar que o resultado de uma execução seja tornado público ou privado, a mesma situação, após a conclusão. Então, é pelo aquele parâmetro que vocês já conhecem. Possibilitar uma organização dos relatórios por rótulos definidos pelos usuários administradores. Então, é aquilo também que a gente já demonstrou, né? Que eu posso estar incluindo através de grupos, né? De grupos de rótulos, tá? Possibilitar o gerenciamento de uma lista de relatórios favoritos. É que é o que favoritar, né? Isso, é a questão do favoritar, tá? Não, aqui. Que eu já tinha demonstrado que você vai favoritando, ele vai ficando numa lista aqui na lateral. Então, o gerenciar Tá. seria remover. Também. Tu Toda a pode... situação dentro do filtro É. dele, é isso? Se você quiser remover, você só desmarca ele aqui do ladinho e ele vai sair aqui dessa listagem da E lateral. vai refazendo, né? O que Sim, você... Uhum.
Possibilitar a execução de versões mais antigas do relatório, também aquela questão do GED, né, onde ele fica armazenado e aí você pode voltar no relatório antigo e buscar aquele relatório. Só gera um histórico lá para não ter dúvidas nisso, porque isso aqui... Histórico escolar. Acho que o Abigail tem? Não, Abigail não. É de cima, É do o, ar. é o Abigail, eu acho. Aqui no caso a Patrícia não vai gerar nenhum, ela só vai clicar aqui no abrir do histórico, então ela não está gerando, Eu estou pegando um ela está relatório, pegando a versão mais antiga do gerada relatório. dele. Possibilitar que os administradores possam editar os agendamentos de outros usuários, notificando os donos quando isso ocorrer. Eu tinha feito já ali pra gente adiantar, ele já notificou você ali, ó. Isso. Que eu, no caso, mexi no relatório. Quando foi alterado o relatório, ele vem uma notificação. Relatório... Acho que ele não está nesse aqui. Ver mais ali. Ver mais. Não, primeiro. Relatório agendado. Isso, clica ali. Tá? E aí ele vem aqui a notificação da alteração do Feito relatório. pelo usuário. Isso. Uhum. Disponibilizar um protocolo único, universalmente para cada execução de relatório. É do QR Code do ID que Isso. você mostrou antes também. Sim. Lá embaixo, no Deixa eu outro. mostrar aqui nesse aqui. Lá embaixo, isso. Ó, que ele traz o QR Code, né? É um Trazendo protocolo único, no caso. o protocolo. Possibilitar a qualquer usuário do sistema acesso ao históricos de suas operações. Então, voltamos na questão da tela do log, né? Possibilitar a qualquer usuário do sistema acesso ao histórico de suas operações. No caso, como eles já falaram, eles querem só o administrador, né? A não ser que vocês permitam para outras pessoas. Se Então, vocês quiserem disponibilizar para as unidades. esse item já vai um pouco contra o que vocês querem, né? É possibilitar a qualquer usuário do sistema. Então, isso vai ser Na verdade, restrito a deixa em aberto, e aí a gente vai vocês que resolver quem definem. vai- Isso aí. Isso aí. Mas tem que ter essa possibilidade. Tem. Tem. Tem no grupo de permissão. De permissões. Todas as telas, no caso, ele permite configurar, por exemplo, o portal do secretário. Onde Vocês que é já as viram que não permissões? tem log de As usuário, mas o permissões, administrador tem. Então, se eu liberar aquela Deixa tela eu só vir aqui para te no mostrar. secretário, ela fica disponível para quem vocês liberaram. Deixa eu No ver grupo aqui. de... Uhum. A Patrícia já vai aqui, ó. Ah, não, Administrador de acessos. Mas no administrador também tem. Que é o controle ali, grupo de permissão. Conforme o grupo, eu bloqueio. Ou altero, permito alteração e tudo mais. Deixa eu pegar aqui. Pode pegar qualquer um. Administrador do E município. daí você vai ver que você pode Ó, desmarcar ali. Eu posso desmarcar, né, o parâmetro. Mas aí tu pode E aí- marcar lá em cima e marcar só alguns específicos. Só os lá embaixo. específicos, Isso. isso mesmo. Se eu quiser deixar só todos, eu posso... vamos supor que eu quero tirar esse menu deles lá que é referente aos logs, tá? Eu só desmarco esse menu. Tá? Possibilitar ao administrador definir quais funcionalidades um acesso técnico... Desculpa, eu coloquei, ó. Possibilidade do sistema acesso ao histórico de operações de todos os usuários e IP da estação que realizou a operação. Também Que é no da- log, que ele fica registrado os IPs lá que eu mostrei para vocês, tá? Agora sim. Possibilitar ao administrador definir quais funcionalidades um acesso técnico terá acesso. A mesma coisa. questão aqui que a gente acabou de demonstrar, né? Eu consigo definir qual acesso que a pessoa vai ter. Disponibilizar para consulta uma listagem de acessos removidos. Disponibilizar para consulta uma listagem de acessos removidos. Disponibilizar listagem de grupos de usuários. É que é o remover ali. É aqueles Sim. que estavam no tijolo e os que exatamente. ainda estão. Isso, Isso. exatamente. As pessoas que estão autorizadas. Aham. Isso aí. Disponibilizar um histórico dos usuários que já tiveram algum acesso, também no log, né?
Porque a gente fala de todos os acessos, então que já tiveram algum acesso, ele vai constar. Possibilitar definir perfis de usuários, grupos, permitindo relacionar um usuário a um ou mais perfil. Então, a mesma coisa É que na pessoa física a gente define, das permissões. Né? Se ela vai ser secretário, Isso. professor. Deixa eu voltar aqui só para ficar mais claro essa questão da... Tanto lá nas permissões, né? Quanto aqui dentro da pessoa física. É conforme o que está informado dentro do tipo, dentro da pessoa, que é o acesso que ela vai ter. Se eu colocar que ela é professora, ela vai ter o acesso de professor. Isso. Se eu colocar que ela é secretário, Eu vou adicionar o usuário dele e isso, ele tipo, vai- É o que a gente tem no nosso ali de suporte. Vocês viram quantos portais a gente tem dentro, né? Porque cada portal daquele tem dentro da nossa pessoa de suporte que a gente pode ter permissão. Isso. Então, é dentro do cadastro. então eu posso incluir aqui qualquer tipo de pessoa e conforme o tipo de pessoa é o acesso que a pessoa vai ter. Tá? Disponibilizar acesso com perfil técnico para atender as necessidades do cliente. Também aí vai do tipo de pessoa que vai ser disponibilizado, né? Se colocar o administrador, ele vai dar o acesso de administrador para aquela pessoa. Onde é que tá? Possibilitar o administrador definir a data final de validade de um acesso, removendo automaticamente após a expiração. Também. Tu pode, por E exemplo... normalmente a gente tem professores aqui que são ACP, né, contratados. Sim. Em dezembro, Nós temos duas possibilidades formas. para esse item. Primeiro lá no administrador do município. Ali no acesso Zoom, pode pesquisar só, por favor. Ali tem todos os acessos. Então, ali tem o finalizar acesso, ó. Finalizar sessão. Tá? Então, ali tu já Corta o acesso da já pessoa. remove automaticamente o acesso. E uma outra possibilidade também que o sistema faz automaticamente, entra no quadro funcional. por favor. Seria para aqueles professores que têm com prazo. Exatamente. Contrato com prazo, né? Abaixo. Prazo determinado, vamos dizer assim. Isso. Efetividade e lançamento. Não só professor, né? Outras funções Bastante. dentro da escola. Tem Só pesquisa. até secretário mesmo. monitor, O monitor não mexe no sistema, mas até o próprio secretário, né? Diretor, coordenador. Só Outras copiar, funções que tá mexem no no sistema. Não, sem o Abel. Isso. Aqui também outra coisa que o sistema faz automático, altera aqui pra mim. Foi lançado um atestado médico para ele até dia 30/8, no caso. Então, Tá. ele vai verificar a data que o professor está tentando entrar. Então, se ele tem um afastamento, uma licença ou um encerramento de contrato, por exemplo, e ele está logando depois disso, o sistema já não permite, Já não permite. para ele acessar. Pode até alterar ali. Então, se for cadastrado um afastamento, ele fica impedido de... não só o afastamento, aqui por sinal, vamos supor, a gente tem esses Coloca dia ACT, 29 são aqui. professores. Normalmente eles trabalham de janeiro a dezembro. Então, dentro do não. usuário dele ali, eu tenho que botar uma data final. Dia 16/12, ele vai ser removido o vínculo dele dentro do sistema da gente, correto? O vínculo, ele sempre vai permanecer devido a Não, mas todo... para ele não ter mais Mas acesso. o só vai acesso, cortar o acesso. Ele corta o acesso. Com a data, Mas outro tem que tem como agendar finalizar. ali, puxar pra gente esse agendamento? Ó, aqui, por exemplo, eu tô com uma efetividade lançada de um atestado, por exemplo. Eu tenho do dia 29 ao dia 30. Pode Mas aí sair? é uma partida testada, né? Não é... Mas é um exemplo que ela tá sem utilizar o sistema, que não pode utilizar o sistema em período de atestado, por um exemplo. O que você vai descrever é o que... Sim, mas assim, ó, possibilitar ao administrador definir a data final da validade do acesso. É que Ali aqui... ele tá dando um atestado, beleza, entendi ele. Mas só que tipo assim, ó, eu tenho que um ali- cadastro desse usuário. Não, mas ali é só para mostrar para você que tem que cadastrar a data que ele não pode ter acesso, É que para você- daí ele poder A data bloquear. final, tipo, que nem eu te falei ali agora. Dia 16 de dezembro esse professor não vai estar mais aqui na rede com a gente. Então, dentro do usuário dele, eu tenho que ter uma data final. É que, na verdade, é da pra ele matrícula desligar dele, automaticamente né? dentro do sistema. Aham, que é na matrícula, no caso, que ele encerrou o contrato dele Isso, aqui. consegue mostrar pra gente Isso. na Vem aqui matrícula na ali? unidade escolar.
Quadro funcional. Esses aí são coisinhas bem importantes, né? A gente usa constantemente, então tem que ficar bem claro. E copia aqui que tu tinha. Qual que tu tinha copiado? Não, é o Abel na frente. Só tava Abel. Lá embaixo. Aqui na matrícula. Altera. O sistema traz ali a data final. Isso. Então, tu vai informar a data final. Após essa data final, ele vai... Vamos... Exato. Pode automático bloqueio. E cancela ali e daí vai sair lá. Porque ali naquela outra tela que tu mostrou apareceu finalizar, né? É que é outra opção. Pois é, né? O administrador vai lá e finaliza. Isso, aham. Mas se ele não finalizar com a própria data, automaticamente cancela Isso o aí acesso. é bem Exato. interessante, o professor aqui não pode ficar com acesso, entendeu? Porque às vezes nem sempre a gente dá conta de ir lá e Ó, finalizar, né? O usuário possui restrição de afastamento no quadro funcional ou de encerramento. Ele não permite. Ele não permite. Então tem Tá, um- uma outra dúvida. Uhum. Aí esse professor, no final do ano, ele foi exonerado. Uhum. Aí ele foi seletivo, em janeiro ele volta a trabalhar. A gente pode ir lá e Só liberar? pega a data Porque inicial. daí continua com a mesma senha. Sim, você sim. criar, Sim. Isso aí. Consegue reativar, então. reativar ele. Isso. Ele ativa. Só através das datas. Só mudar a data de contratação. A data inicial E e a final. final ali que ele tem. Na hora da matrícula dele. Exatamente. Da mesma matrícula, é só muda a Puxa data. o mesmo cadastro Uhum. e Só altera as muda a datas. data de contrato. Isso. Isso mesmo. Disponibilizar a listagem de acessos dos usuários, também no log, né? Possibilitar a utilização dos cadastros gerenciada por uma ferramenta de cadastro único, onde o usuário personaliza a forma como seus cadastros devem ser unificados, podendo ser geral ou por campo. Desculpa, que horário ficou definido o encerramento? Então, tava vendo ali. Fui lá para ver também, para não atrapalhar o horário de vocês, né? Então, normalmente vocês é do meio-dia a 1, mas vocês, no final do dia, vocês estariam às 5, né? A gente aqui fica até às 6. Então, de repente, se a gente voltar um Mas minuto... hoje, por mim, Pode ser? às 6, então. Para vocês também? Para vocês ficaria bom a gente É, retornar então, 1h30, 1? Flávia? Eu acho que vocês todos vão comer aqui próximo, né? Retorna 1h30 daí? Voltaria 1 daí, 1? pra gente ganhar mais uma meia horinha. Hoje eu posso ficar até às 6. acho. Aí fazemos da 1 até as 18. Encerramento sendo meio-dia agora. Isso, aí a gente encerra o meio-dia, retorna 1 até as 18. Aí, se precisar, amanhã já está reservado também para continuar. Tá. Então, aqui... Isso. Numa tela de unificação. Deixa eu colocar aqui, Abel. Bastante coisa. Tem. Bastante coisa. Nem chegou ainda na prática. Eu carrego duas unificações e eu posso verificar qual é a tabela que eu quero unificar ou não, informando os registros de unificação, se é para unificar ou não. Possibilitar a criação de campos personalizados para os cadastros do sistema a partir de uma ferramenta de campos. Vamos lá, vamos sair aqui. Aí já dentro de cadastro de aluno. Cadastro de formulários para as funcionário, pessoas. Seria o cadastro da pessoa. Isso. Cadastro de formulários para as pessoas. Vai no ABS. No ABS, sim. Tava. Configurações. Tem que sair.
Intervalo. Aí eu já fui lá, eu só fui pegar um café. O Neto foi buscar o meu, não trouxe. Não, esqueci, tem que ir lá. 11 horas. É, né? Ainda mais nesse frio. Meu Deus. Isso aqui também é um termo de aceite, tá? Que ele dá a primeira vez que você loga o sistema. Hoje com a LGPD tem todos esses aceites, né, da política de privacidade, cookies, enfim. Aí nós adaptamos ao sistema também. Uma hora então. Uma hora. É que aí a gente ganha meia horinha. O que é isso? Os campos adicionais, lembra? Vem aqui no tipo de formulário, cadastro de pessoas. Não, isso, campos adicionais, desculpa. Só em pesquisa. Aí aqui, por exemplo, os dados adicionais. Esse aqui é algo também. Não, não é isso. Eu volto. Fecha. Não, é no cadastro. É no mesmo. cadastro. Mas ali no campo de cadastro, daí fica específico onde tu vai cadastrar Isso. a pessoa. Eu posso selecionar aonde eu quero incluir. Dá para abrir um campo para cadastrar Isso. um aluno? É que ali, no caso, possibilitar a criação de campos Já personalizados cadastro. para Isso. o cadastro do sistema a partir de uma ferramenta de campos. Isso é um formulário, né? Tipo É- assim, o é- que seria... É aquele É esse aqui, campo ó. adicional lá no pessoa física, ou, né? Então, eu que posso você- criar uma pergunta ou, no caso, uma informação que eu desejo para aquele cadastro e ele aparece no cadastro da pessoa física. Então, são campos personalizados, né? Possibilitar a criação de relatórios personalizados a partir de uma ferramenta de É o relatórios. que você está Então, demonstrando. a mesma com o situação. gerador. Possibilitar o gerenciamento dos relatórios disponíveis para a execução. Então, aqui eu posso gerenciar, posso alterar, posso tirar, né? Posso alterar a descrição, alterar as informações a qualquer momento. Tá? E ele atualiza, né? Automaticamente na tela de pessoa física. E esse, só para pontuar, pessoal, cai naquele assunto que a gente conversou aqui é uma ferramenta, nós utilizamos dentro do nosso sistema uma ferramenta, criamos e desenvolvemos dentro do próprio sistema. Aqui, como é parte técnica, ele tem várias funções, mas que são desenhadas para um outro software, que seria o Jasper Studio, mas nós temos a ferramenta que faz a mesma coisa, mas dentro do próprio sistema. Dentro né? do próprio Fora sistema. do sistema, o Jasper, inglês, enfim, toda aquela questão, pago, desktop, então nós temos dentro da nossa ferramenta própria, né? Não foge do que está exigindo do próprio digital. Até tem decisões do DCU que quer sendo ferramenta, ok, sendo um outro software, aí já não são vários sistemas, né? Possibilitar a gestão de permissão de acessos, funcionalidades e ações para usuários e grupos de usuários a partir de uma ferramenta de acesso. Então, a tela de permissões que nós já demonstramos, né? De grupos de permissões. Registrar todas as operações cadastrais com inclusão, alteração e exclusão, sendo que as alterações detalhar o que foi alterado. Mesma situação da tela de log, onde fica tudo registrado, né? Nas ações, saber qual ação foi executada. Então, lá na tela de logs, como eu mostrei para vocês, ele aparece as informações, as ações dentro que foi executada, né? Deixa eu só... Não sei se vocês se recordam, querem que eu volte lá? Não. Tá no Pode botar na tela de ABS. volta. Aí. Então, aqui eu consigo saber quais foram as ações feitas por ele. Tudo que está em ação verdinho, executada. isso, o que está em verdinho é adicionado, né, em rosa removido e em preto que nada foi modificado. Em todas as situações, ter os horários, os usuários e local, que está aqui, né? Hora, data, data e o IP. o IP. Consegue ver, Neto? Já tinha visto.
O cadastro Não, único... daqui eu não consigo, tá bem devagar. Sim, sim, eu tô no óculos aí, tá firme. Só que eu consigo ficar. O cadastro único deve permitir configurar quais cadastros devem ser unificados entre os módulos e sistemas. Então, como eu já tinha demonstrado... Eita. Ele está demorando para carregar porque eu esqueci de colocar o nome de uma pessoa e ele está carregando toda a base de dados, né? Se eu tivesse colocado o nome diretamente, ele não ia... Faz parte. Não atualizar. Outra guia que tu tem aberta. Clica de novo lá no teu nome. Então, aqui o sistema permite eu informar quais são os cadastros que eu quero fazer a unificação, tá? O que é o principal e os que vai ser unificados. Todos os dados pertencentes a um cadastro único são usados de maneira diferente em cada módulo ou setor. Nesse caso, é necessário identificar quais campos serão utilizados em qual lugar. Esse aqui é a sequência do de cima, né? E como eu falei, vocês conseguem identificar os campos que serão unificados a partir do momento que vocês selecionam o cadastro que será feita a unificação. Tá? Eu posso optar ou não pela unificação daqueles campos específicos. Tá? Permitir a configuração do cadastro único, se a unificação de informação deve ser automática ou gerar pendências ao usuário se é rejeitada automaticamente. Deixa eu só atualizar aqui. Então, aqui, se eu tentar unificar, tá, esses cadastros, sem informar corretamente, ele vai dar esse erro, solicite auxílio ao programador, quando eu não informo corretamente quais são as tabelas que eu quero fazer a unificação. Tá? Permitir... É o 67? É esse aqui. Ah, tá. Permitir a atualização cadastral entre os módulos de acordo com a configuração adotada. Aqui nesse caso, se eu gero uma tela nova no grupo, ele vai atualizar para todos os módulos, porque é o mesmo Se eu fazer uma alteração no cadastro de pessoa física, automaticamente eu entro em outro módulo, ele já vai ter alterado. Se eu fizer uma alteração na nota do aluno, se eu entro em outro módulo, a nota já vai estar alterada. Assim, automaticamente. Salva automaticamente. Isso, exatamente. Se existe uma hierarquia adotada, é pelas regras dessa hierarquia que a alteração deve ser feita. Então, aqui dentro também... Deixa eu pesquisar de volta. Tá? Aqui dentro também da unificação, ele gera as tabelas em forma de prioridade, tá?
em ordem de prioridade e hierarquia. E aí eu posso estar informando quais são, né? Ele puxa por ordem de hierarquia essas tabelas aqui. E aí eu vou fazendo a unificação conforme a necessidade. Tá? Permitir a atualização de campos específicos dos cadastros entre módulos e sistemas de acordo com a configuração utilizada. Então, é a questão, por exemplo, lá da pessoa física. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, é o item que nós acabamos de falar ali. Se eu fazer uma alteração na pessoa física, ele vai alterar lá no outro módulo, né? Ó, eu estou no módulo, vou fazer uma alteração rapidamente aqui. Eu estou no módulo do administrador e eu vou fazer a alteração aqui do telefone, por um exemplo. Tá? Vou colocar aqui o DDD e o telefone da pessoa. Vou colocar como principal. Tá? Fiz a alteração, salvei. Se eu entrar em outro módulo, vamos pegar o Arum. Saí do administrador, estou entrando numa unidade. Se vocês observarem o cadastro do Arum, o telefone antes estava zerado. E agora está aqui com o número que eu acabei de inserir. Tá? Permitir visualizar as atualizações cadastrais realizadas ou não entre os sistemas configurados. A mesma situação da tela dos logs, né? Que ali eu consigo ver qualquer alteração. Permitir visualizar os campos atualizados em cada alteração cadastral, contendo as origens da alteração, módulo do sistema e campos alterados, entre antes e depois. Mesma situação também dos logs, que vocês conseguem verificar todas as alterações. Em né? verde que foi adicionado e em vermelho que tinha sido removido naquela tela. Considerando a essencialidade dos sistemas licitados e a indispensabilidade e indisponibilidade dos dados públicos, estes deverão possuir obrigatoriamente os seguintes requisitos e salvaguardas. A contratada deverá executar backup diário de todos os dados dos aplicativos licitados em recursos sobre a sua gestão, custo e responsabilidade. No Então, caso, a gente faz os backups diariamente. Isso é, na verdade, a nível dos nossos DBAs, né? Então, eles têm todo o banco lá e fazem todos os dias, diariamente, a gente faz as cópias. Deixa eu só abrir ali. Não, pode ficar. Eu vou só pegar uma aguinha bem. Sim, aham. Neto, se não for te pedir demais, pode encher minha garrafinha, então, por gentileza? Aproveitando o ensejo. Não foi qualquer coisinha. Deixa eu. Acho que eu vou colocar aqui no. Isso, só passa pra lá. Acho que isso não é demonstração. Porque a backup é feito no banco de dados, talvez. A gente não tenha. Não tem acesso, então acho que não precisa demonstrar aqui.
Pra vocês. O backup é feito. O nosso. Ele é DBA, né? Então. Não tem. Já Mas eu vou- facilita Eu vou falar com o Neto. aí, né? Deixa o Neto voltar aí, a gente. Porque é extenso o negócio. Por isso que eles estavam dizendo como mostrar, então. Mas tem que usar toda a fala. Nossa, eu tava olhando assim, pensei que ia ser mais avançado. Não, acho que É é que amanhã ali. E é só mais a parte técnica mesmo, que é esse, né, de relatório, isso, daí mostra de novo, né? É bem O resto- repetitivo, né? Porque cada, Mas cada o- parte que fala dos mesmos relatórios. Mas É. os outros módulos tá bem repetido também. Também, Tá né? bem Mas repetido. daí é mais prática, assim, então até passa mais rápido. É. Como é que vocês vão fazer esse cadastro aqui? Ele Como tem que bastante vai ver, como itens vai que ver? se referem à mesma situação, só é descrito de forma diferente. Mas ele é mesmo processo. A gente fez o do sistema da prefeitura, a gente ficou aí interminável, eu acho que foi 1 mês e meio. Tu tá doida? Todos os dias. É mais simples, né? Nossa, Era em folha, meu Deus do céu. nossa, era difícil. E dia inteiro. Meu Deus. E aí eram módulos que, assim, módulos muito diferentes do que a gente usa, né? Quando é o nosso, a gente sim, tá até ali, né? Familiarizado. Agora, quando é algo que a gente nem utiliza, não tem noção. Em folha mesmo, tem que fazer o cálculo na hora, né? Você aqui calcula. É, tem Mas isso. você fala, aqui, não dá pra calcular. Não sei. Contou por aí. É. Mas deu uma bugada aqui, ó. No quê? Lá embaixo. Não. Tá Deu? normal. Dessa eu cliquei e voltou. Ela parou numa. Um monte de textinho. Ali foi 1 mês e meio, gente. Meu Deus. Era o Neto ainda com a gente? Nesse mês e meio do Beto? Beta Do pro IBM, outro? é. Não, de ter saído. Já, né? Era o. Aquele menino. Já. Eu fiquei. Neto, como os backups, Não, no caso, são pandemia. pelos nossos DBAs, Sim. daí, no caso, Uhum. Seguimos lá. A não sei que tu queira ver alguma coisa. aí eu pego o acesso lá, mas eu vou... O sistema geralmente não é aberto nesses embalados, só se garante que tem, mas daí vai de vocês se vocês consideram. É que isso tudo tem contrato também, né? Eu vi, tem esse contrato aqui que passou. E no contrato de vocês, no caso, se a empresa fornecer o sistema, tem toda a questão dos backups. Na própria licitação e no próprio contrato como obrigação. Nem é só nos itens, Sim. como obrigação da contratante e da contratada. Como atendido, né? Deixa eu voltar aqui no verificar. Porque acho que nem sei se amanhã termina também. Tu que vem amanhã? Amanhã? Pô, amanhã também. Não vai dar pra dormir, Neto? E eu acho que depois de amanhã também. Essa semana eu não tô. Credo. Tá? Então, os bancos de dados devem possibilitar a unificação dos cadastros a utilização dos cadastros gerenciados por uma ferramenta de cadastro único, onde os usuários personalizam a forma como seus cadastros devem ser unificados, podendo ser geral ou por campo, como eu falei aqui, né? A mesma coisa na tela de unificação. Tá? Ele permite a unificação de campo por campo. Os bancos de dados devem permitir configurar quais propriedades de um cadastro devem ser atualizadas automaticamente pelo processo de integração. No caso da integração, Essa é uma parte. os bancos de dados devem Tem permitir configurar quais propriedades de um cadastro devem ser atualizadas automaticamente pelo processo de integração. Depende também da empresa que a gente está fazendo a integração, né? Se ela permite alterar, no caso, os campos ou não. Então, depende do processo da API, da integração com outro sistema. Então, A mesma situação é o próximo, que é possibilitar configurar quais propriedades de um cadastro devem ter sua atualização ignorada automaticamente pelo processo de integração entre os sistemas. É a mesma situação. Então, né? depende do que a gente está recebendo de informação da integração. Tá?
validar as entradas de dados realizadas a partir dos serviços de migração. Então, ali eu já tinha demonstrado também anteriormente na questão do Educacenso, né? Onde ele migra todos os dados para dentro do Educacenso. Todos os dados do sistema, as tabelas são exportadas. No censo, aquele dia a gente falou sobre, né? Vocês fazem a migração, depois a gente só vai lá, Valida. verifica E faz o fechamento. E faz o finaliza, fechamento. né? Isso mesmo. Aham. Mas Então ele tem provavelmente aqui. tem que ter dados específicos dos alunos. Que não, por exemplo, os dados dos alunos têm que estar completos no sistema. pra poder Ele fazer gera um isso. relatório com todas as pendências, né? Ou seja, com todos os erros ou campos que não estão preenchidos. E aí, a partir disso, você faz a correção. Todas as telas, todos os campos obrigatórios pelo censo escolar, ele está dentro do nosso sistema. Mas ele vai E estar aí- como obrigatório no sistema também ou não? Sim, porque na verdade a gente pega o layout do Educacenso, né? Ah, Então o layout do Educacenso vai para o sistema. Logo, se precisa ter aquela informação dentro do Educacenso, Precisa ali no ter dentro do sistema ele sistema. já não vai finalizar o arquivo para mandar para o Educacenso. porque às vezes Mas ele acontece de aponta- numa aponta. escola... Ele aponta. Mas É ele a aponta. da achar que tela é preciso inicial, e a outra achar que não é Isso. necessária determinada informação. É o da... A gente não tem que ficar procurando tipo uma agulha no palheiro. Não, ele Não. aponta qual é a informação que Sim, não foi. aqui no caso, a gente na tela inicial, tu clicou ali, não tem? Ai, deixa eu voltar aqui, ó, ele vai Quando tu dizendo diz que é obrigatório, Ó. tu vai pular aquela informação. a validação né? realizada Vai ter pelo sistema encontrou 349 problemas, visualizar Sim. problemas. Ele vai gerar os problemas que tem dentro do Ó. nosso sistema. E aí a gente vai indo direto naqueles. Ele traz toda a informação. É igual pra- quando a gente faz o censo, quando tu vai finalizar, aí ele vai dizer, não, essa etapa ainda não está pronta, aí ele mostra os erros, tu vai voltando. Isso. Ele faz todo Isso. ano. Aham. Então, Mas o que eu a- digo é que se, por mas exemplo, isso se você o faz sistema nesse já está ali nos campos a obrigatoriedade de alguns dados, é mais fácil de não haver erros depois. né? Sim. Até mesmo quando a gente vai fazer o cadastro de uma pessoa física, se tu for salvar sem nenhum dado, ele já te diz quais dados são obrigatórios. Então ele vai... Eu digo assim, hoje em dia, a maioria não. A gente já pede, por exemplo, CPF, RG, né? Uhum, Do aluno, principalmente, Tá. né? Os pais normalmente trazem. uhum. Mas nem todos os alunos, por exemplo, têm CPF. Sim. E para o censo não é obrigatório, mas é muito importante. Podendo ter o CPF ou a certidão de nascimento, Isso, é. ele valida, sim. Mas tem alguns dados no censo que eu sei que a gente não coloca no sistema. Tá, mas E daí na hora que tu vai passar pro censo, já aconteceu isso uma vez, a gente não fez a migração do sistema, né? Mas eu lembro que uma vez eu fui fazer o censo, Margali, pessoalmente, eu coloco aluno por aluno. Aham. Eu não gosto de ir lá e fazer Migrar turma, tudo. né? Eu gosto de pôr aluno por aluno, porque daí eu vou lá voltar na turma certinho, dá mais trabalho, Sim. mas eu faço o trabalho certo. A sua organização fica melhor. Isso, pra mim é assim. Mas já trabalhei com uma secretária que ela coloca a turma inteira. Uhum. E daí vai lá e falta um monte de dado, tem aquela coisa, porque cada secretário acha que um dado é importante ou não. É que a gente tem que E a lembrar. partir do momento que no sistema ele já diz que aquele dado é obrigatório, então ninguém vai deixar incompleto, entendeu? É isso que eu quero dizer. É que a gente tem que lembrar que dentro do nosso sistema está o layout do censo. Daí facilita. Aham. Então ele vai validar. Mas o eu no acho que eu censo. entendi. Não sei se eu entendi tua pergunta. Tua pergunta é, na hora que vai cadastrar essa pessoa, né? A cadastrar no cadastro do sistema, não no Isso. censo. Não, no sistema. No sistema. Quando for fazer esse cadastro, tem itens que são considerados obrigatórios que não vai salvar o cadastro sem colocar. É isso. Isso, que no caso da nossa pessoa física, por exemplo, é o nome e a data de nascimento. Isso são itens obrigatórios. Mas a gente pode Só determinar que no mais itens. censo Pode. ele pede o endereço. Pode. Podem A gente informar. pode O campo que personalizar, vocês querem, né? é Como mais obrigatório. Porque Dá pra- itens. dá pra ele setar pede a pra questão do campo endereço obrigatório. também, né? Porque já teve casos de aluno de Bombinhos, por exemplo, que está salvo lá o endereço lá do Maranhão. Como é que ele estuda aqui se ele mora no Maranhão? Mas ali Já onde. aconteceu Quando de a, ter um erro desse, por exemplo. quando a Patrícia gerou o arquivo ali de erros, ele já vai te dizer, por exemplo, a falta de endereço, porque ele está validando com o que é preciso. Mas aí o que ela disse, tipo assim, ela pode colocar, tu pode personalizar como o endereço obrigatório. Isso, Sim. é isso que eu digo. Sim. Tipo, são itens que deveriam estar já obrigatórios. Porque daí quando tu migrar, já migra tudo certinho. Dá pra Sim, setar como sim. Dá obrigatório. pra personalizar. O endereço, o nome da mãe, né? Que Sim. que é As o que informações ele busca lá, básicas, que é né? da mãe, né? Sim. É o endereço, a mãe, telefone. Tá.
Ah, Dá pra disponibilizar. personalizar. Então aí É, tu já facilita. faz, pega o layout do censo e bota todos os itens como obrigatório. Isso aí. Disponibilizar recursos que possibilitem a manutenção de dados com web service. Mesma coisa de integração, né? Mas tu pode abrir o administrador do município. Não, desculpa. Escreve web aqui. Ali. Então, disponibilizar recursos que possibilitem a manutenção de dados com web service. Aqui, no caso, a gente tem a tela do web service, que contém as APIs. Ali, então, ele vai possibilitar a manutenção de acordo com a API e com outro sistema. Realizar o processamento de lotes ou em massa em segundo plano, garantindo maior eficiência. Então, deixa eu abrir um relatório aqui. Então, podem observar que quando eu faço a impressão, ele abre em segundo plano, tá? Não abrindo na mesma guia. Tá? A contratada deverá possuir irrestrito poder para modificar os códigos-fontes e executáveis durante a vigência contratual, em face de alteração, ordem legal e federal e estadual dos sistemas licitados. Isso né? também está no contrato, Isso né, com a também. empresa. Então, sim, mas isso vai estar em contrato. Não quer encerrar agora 11h40 para a gente voltar um? Quer a gente Tem que encerrar passar lá no depois sítio voltar. rapidinho. O que tu acha? Tá Aí bom? continuando das funcionalidades ali para baixo. Tá? Pode ser Pode isso? ser? Pode, Tranquilo? pode. Aí até vocês Pode avançam ser um pouco pra mais calma também. Pode ser. Pode ser, sem problema. Por acaso tu escutou minha Eu tenho barriga que ir lá, roncar? a data limite hoje, é rapidinho até mais. Essa meia horinha eu acho que eu consigo fazer e voltar com tudo. Tá. Almoçar antes. Não, acho que nem vou conseguir almoçar já, mas se não furar o pneu da moto de novo. tá Pelo amor de tudo Deus. bem. Até aqui, pessoal, no quem tem uma dúvida, depois a gente... Temos aqueles itenzinhos depois para voltar, né? Linux ali, Isso. Sim, e o Linux para verificar. Já levantaram aí o erro que aconteceu, já tudo certo, então vai ser demonstrado agora. Então, Voltamos então. Obrigada. tudo certo, pessoal? Agora Vou a gente encerrar a vai- sessão agora. E você fica agendado para retornar 1h, então, tá? Bom almoço para vocês. Boa tarde. Né? Com muito cuidado, tá? Cuidado. Cuidado. Sempre tem, mas é infelicidade. Eu vou registrar no final, porque esse sistema é uma